Na aula passada, a gente viu sobre malloc, que seria Memory Allocation ou Allocate, que basicamente a gente usou para escrever esse programa aqui de copiar uma string para outra, para a gente fazer, por exemplo, a gente tem uma string aqui, nesse caso, a nossa string S, e a gente quer passar tudo que há na string S para a string T. Aí a gente usou um malloc aqui, um Memory Allocate. E para que exatamente que ele serve? Ele serve para, a gente viu isso na última aula, ele serve para alocar um espaço na nossa memória RAM, para não consumir mais espaço do que deveria, para consumir exatamente aquilo que a gente precisa. Por exemplo, aqui a gente usou, lembrando que esse char, estrela, é para substituir a string, é a base da string. A gente viu isso na última aula. Aqui a gente colocou o malloc, abriu os parênteses, e aqui dentro a gente coloca a quantidade que a gente quer. Nesse caso a gente pegou o tamanho da string S, que é o que o nosso usuário colocou, mais 1, e o 1 seria pelo caractere null, que é o barrinha para trás 0. Lembrando que tem que ser o barrinha para trás, essa barrinha aqui que fica do lado do Z, o mesmo que você usa quando você vai passar de linha em um texto, beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Como que o malloc funciona ali dentro da memória? Basicamente, nesse nosso programa, a gente tem a string S que a gente fez. Ali foi o que, por exemplo, o usuário colocou, que é o hi e exclamação. Lembrando que são 4, o último é o que avisa o computador que ali acabou a nossa string, beleza? Então está usando 4 quadradinhos. Basicamente ali o que aconteceu é, a gente criou uma string T e falou com ela que é para alocar com o malloc um espaço igual ao S. E ele fez isso. Aqui ele criou um espaço vazio de 4 quadrados. E basicamente o nosso T aqui em cima, ele, por ser um pointer, ele vai apontar para o endereço ali embaixo, aonde vai começar a copiar dentro do nosso looping lá, que a gente criou, que vai o H, vai o I, exclamação e o nosso null, beleza? E ali, basicamente, quando a gente, não lembro se eu cheguei a fazer esse programa ali, basicamente ele vai, não, cheguei, tô vendo aqui, ele vai aumentar o primeiro caractere, ele vai fazer ficar maiúsculo, beleza? E lembrando que quando a gente usa o malloc, como é uma memória que ela é limitada, ela não é ilimitada, a gente tem uma certa quantidade que a gente pode usar até o nosso computador começar a ficar travando, começar a crashar, que a gente viu. Ele, para não acontecer isso, depois que a gente usa a nossa variável, que a gente não precisa mais dela, a gente escreve para liberar a memória que a gente estava usando, para ela parar de existir agora, porque a gente já usou ela, a gente não está precisando mais dela. A gente escreve ela desse jeito aqui. No final do nosso programa a gente já usou, a gente já teve o nosso printf aqui, a gente já mostrou pro usuário que a gente queria, e aí a gente vai e tira o espaço que a gente estava gastando ali na memória, beleza? Então a gente não é obrigado a colocar isso,
porém vai chegar uma hora que vai pesar. Então isso aqui é bom, até porque não vai crashar o computador ou o celular ou qualquer coisa que tiver ali, beleza? Deixa eu passar aqui e a gente tem um comando que é valgrind, que basicamente ele vê se tem algum, como se fosse um roubo de memória, algum uso inapropriado de memória. Por exemplo, a gente está usando uma memória que não era para a gente estar usando, ou a gente está, por exemplo, a gente usou o malloc e a gente esqueceu de usar o free. Ele vai e avisa a gente isso. Por exemplo, vou voltar na nossa ID. Vou criar um novo arquivo aqui. Vamos ver, memory.c. Vou colocar o código aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso malloc, porém, em vez de 4, eu estou fazendo um erro aqui, em vez de 4 memórias, 4 quadradinhos que a gente vai estar usando ali da memória RAM, eu coloquei aqui para alocar somente 3. Aí, beleza. Se a gente rodar aqui normal, vamos ver. Beleza, funcionou. Aí. Ele funciona normal. Porém, isso é um erro que acaba que a gente não esteja vendo. Deixa eu fechar essa aba e abrir de novo. Calma aí. Eu acho que ela estava bugada. Beleza. Isso acaba sendo um erro que a gente não consegue perceber. O Clang ele não avisa a gente. Então o que a gente faz? A gente basicamente usa o valgrind e executa a memory, beleza? Ele começa a verificar tudo o que está acontecendo. Aí, vamos lá para cima. Aqui não é tão user friendly como o Clang é quando a gente vai e faz um make. Aqui já é mais no bruto mesmo. Então vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui fala que a gente tem uma escrita inválida de tamanho 1. Provavelmente seria isso aqui. Aqui exatamente ele fala isso, que a gente tem um uso do nosso endereço aqui no main, que está aqui na linha 10. Ele está exatamente na linha 10. Ele reconheceu que está isso aqui. Basicamente é muita coisa. Aqui. Basicamente, aqui fala que a gente tem 3 bytes em um bloco. Basicamente, 3 bytes em um bloco significa que a gente está escrevendo em uma memória, a gente está sobrecarregando uma memória, por exemplo. Agora vamos tentar aqui. Vamos ver se daria algum erro se eu essa aqui trocasse para 4. E como eu estou usando o malloc, eu teria, inclusive ele vai falar ele dá um erro aqui falando por causa do free. Vamos vir aqui, liberar essa nossa memória. Inclusive eu acho que esse 3 bytes em um bloco aqui significaria esse negócio do free, da gente estar usando ele e não ter liberado, beleza? E isso aqui, isso aqui seria o nosso erro de memória, que a gente estaria usando uma a mais.
Beleza, vamos continuar. Beleza, vamos ver. E aqui ele deu 0 erros, beleza? Então aqui foi um erro bobo, eu só esqueci de dar um make de novo, depois que eu alterei aqui o código. Beleza. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente tem uma coisa que é chamada de valor de garbage values, que seria basicamente, na tradução literal, eu não sei como que seria isso em português, na verdade teria um termo melhor, mas seria valores descartáveis, por exemplo. Literalmente seria valores lixo. Iria querer dizer que seria algo descartável, beleza? Então, por exemplo, se a gente fizesse um programa de swap seria basicamente a gente troca, igual a gente viu na última ou penúltima aula, que a gente teve que fazer aquilo de colocar em ordem algum número, ou em ordem alfabética, ou em ordem de número crescente. Seria isso de trocar um valor pelo outro. Por exemplo, eu tenho numa variável valor 1, em outra variável valor 2, eu quero que eles troquem e a outra fique com 1 e essa fica com 2, beleza? Então, como que eu faria isso? Basicamente, eu usaria, vou ter que escrever aqui, calma aí, vai ficar mais fácil de visualizar. Vamos ver. Criar um novo arquivo. Vou chamar de swap. Beleza. Vou incluir o básico aqui por enquanto. Essa aqui eu acho que não vou precisar. Vamos aí. Int main void. E aqui a gente vai fazer aquilo lá que eu tinha escrito, que é basicamente eu tenho duas variáveis e eu quero trocar elas de lugar, beleza? Então eu tenho uma int x e eu tenho uma int y. Basicamente, aqui o que eu vou fazer é definir os valores que eu tenho em uma e na outra. Por exemplo, na primeira eu vou colocar 1 e na segunda 2 para ficar mais fácil. E aí a gente pode pensar em algum jeito de fazer. Por exemplo, eu poderia... Beleza, vamos fazer isso. Seria printf, aí x aqui eu coloco o que é, e y e aqui eu colocaria o que é. Pula a linha, aqui de fora é x e y. Beleza? Aqui eu vou fazer eu vou criar um termo, beleza? Vou colocar aqui dentro x e y, e aqui eu vou colocar a mesma coisa que está escrito aqui dentro. Beleza. E aí, o que eu vou fazer com esse swap aqui? Basicamente eu vou criar uma função aqui em cima, que vai ser, não preciso me retornar nada, então vai ser void
então void o nome, swap. O que eu vou precisar nesse void? Eu vou precisar de uma int a e de uma int b. Basicamente isso. A nossa int a nesse caso aqui está sendo o x e a nossa int b nesse caso aqui está sendo o y. Beleza? Eu copio isso aqui para baixo e aqui eu crio a nossa função, igual a gente estava vendo em uma das aulas passadas, beleza? O que eu posso fazer aqui? Vamos pensar. Eu tenho duas variáveis, eu preciso trocar elas de lugar. O que eu faço? Se eu tenho, por exemplo, um copo com água e um copo com refrigerante, e eu quero trocar os dois usando o mesmo copo, eu não quero trocar eles de lugar, eu quero que fique o mesmo copo, eu quero trocar, eu quero que a água vai para o copo de refrigerante e o refrigerante vem para o copo da água. Basicamente eu quero isso. Como que eu faria isso na vida real? Basicamente eu precisaria de um terceiro copo, que seria o meio que eu colocaria entre eles. Por exemplo, com o terceiro copo eu colocaria a água nesse terceiro copo, refrigerante no copo d'água, e depois a água nesse copo que estava refrigerante. E assim a gente pode fazer. Por exemplo, eu vou criar uma int chamada temp de temporária, que vai ser igual a, por exemplo aqui, que seria igual a água. A água, o copo da água, eu encheria de refrigerante e depois o copo do refrigerante eu pegaria a água que está no copo temporário, que seria esse aqui. Mas beleza, vamos ver o que aconteceu aqui então. Se eu fizer um make swap, beleza, rodou, e agora eu executo, mas ainda deu o mesmo resultado para os dois. Ele não trocou o resultado, ele não trocou a ordem dos dois. O que aconteceu aqui? Basicamente o que aconteceu aqui, se a gente for olhar mais de perto, a gente percebe. A gente tem aqui na nossa memória RAM, a gente pode dar um zoom aqui no nosso bloquinho preto e começar a ver melhor isso aqui. Basicamente, o que a gente vai ver é como que a memória se comporta. Basicamente, a memória tem vários lugares pré-escritos para aquilo ali. O que vai acontecer com esse lugar? O que vai acontecer com o outro? Basicamente, a parte no topo seria o machine code, que a gente viu nas primeiras aulas, seria o importante para aquilo ali funcionar, beleza? Depois a gente teria o globals, que seriam as variáveis globais que a gente declara no nosso programa. Seria o heap. Essa parte seria a seção onde que a gente pega, quando a gente usa o malloc, a gente aloca, é exatamente aqui. A gente usa o malloc, a gente coloca nesse lugar, nesse heap, e ele vai crescendo de cima para baixo. Ele vai descendo aqui. E lá embaixo a gente tem o stack. O stack, a seção stack, é usada por funções no programa que é chamada, que elas são chamadas. Por exemplo, o que a gente usou ali, a gente usou uma função que ela foi chamada ali, é como se fosse algo mais temporário, como se fosse aquele copo, o terceiro copo que a gente usou. Tudo que a gente usa aqui, que não seja pelo malloc, vem para o stack, beleza? E ele cresce indo de baixo para cima, lá do fim até o início, beleza? O espaço entre esses dois, entre o heap e o stack, é muito grande.
Até porque a gente tem, por exemplo, tem computadores com 8 GB, 16, 32. E se você for contar por bit, é muita coisa que você tem entre esses dois espaços, beleza? E agora, o que aconteceu para o nosso programa ele dá aquele erro ali? Por que ele não inverteu os dois? Basicamente, o que a gente tem aqui seria o nosso main, aqui embaixo. O nosso main ali é onde que a gente coloca o nosso código principal, beleza? E a gente teria mais para cima a nossa função swap que a gente acabou de criar. Aqui está invertido porque ele cresce indo de baixo para cima, beleza? Aí, beleza, no nosso main a gente tem os valores x e y que a gente quer, que no caso lá seria o 1 e o 2. E no nosso swap a gente tem o a, o b e o temp, que seria no caso 1 e 2, assim que a gente entra, e ele seria por esse código aqui que a gente escreveu lá, beleza? Então, basicamente o que aconteceu lá é o copo pegou o número do A, que é 1, o A virou 2, que é o valor do B, e depois o B pegou o valor do temp. Basicamente é isso que aconteceu. Mas por que deu o erro? Basicamente o que era para acontecer é que o programa ele criou aquilo ali como sendo uma nova variável, mas não é uma nova variável. Ele existe o x e o y e existe o a e o b, que no caso eles só estão espelhando. Porém, o que é para a gente fazer, na verdade, é a gente pega como se fosse o endereço do x e coloca como sendo o a. E a gente pega o endereço do y e coloca como sendo b. Porque aí eles viram pointers. Pointers, se eu não me engano, eu já expliquei. Ele é aquele lugar na memória que ele aponta para outro endereço. Então, basicamente, como que fica? Como o código fica desse jeito, e ele é assim. A gente tem ali no nosso main o x e o y, no nosso swap ali, na nossa função, a gente tem o a e o b apontando ali para baixo. E a gente tem o temp. Lembrando que o temp não é um pointer, ele continua sendo uma variável normal, uma int, beleza? Então, basicamente, a gente tem o nosso temp, que ele pegou o valor do a, que no caso é o valor de x, a gente trocou o valor de x e a gente trocou o valor de y. Aí agora a gente teria como resultado isso. Vamos colocar isso lá no nosso programa. Deixa eu vir para cá. A gente coloca asterisco. Calma aí. A gente coloca asterisco. Fazer aqui. Opa. Deixa eu ver aqui qual que foi o erro. By swap. Aqui, ó. Vamos ver. Continua dando um erro aqui no swap. Type swap. Beleza. É porque aqui a gente precisa definir que é pra gente mostrar o nosso endereço, beleza? Lembrando que na outra aula a gente viu isso do asterisco e do nosso i aqui. A gente viu para que eles funcionam. Vamos lá, make swap. Calma aí, aqui.
temp a aqui em cima, beleza. Foi só um erro de esquecer ali pra cima. E agora a gente dá o make swap e ele funciona. E agora a gente consegue ver aqui que realmente inverteu, beleza? Então aqui a gente tem na primeira parte o que a gente colocou, que é o x é 1 e o y é 2. E a gente tem, depois de passar pela nossa função swap, que é o x é 2 e o y é 1, beleza? Vamos continuar. Beleza, agora é uma coisa interessante. O que a gente viu até agora, a gente estava mexendo somente com a memória. Porém, agora a gente vai começar a mexer com arquivos. A gente vai ver, basicamente, a introdução em mexer com arquivos, que é basicamente o file in e file out, que seria, na verdade, o input e o output. Beleza? O que seria isso? Basicamente, eu posso pegar um arquivo que seja com uns e zeros e eu posso falar para aquele arquivo que ele troque, por exemplo, por uma imagem que vire uma carinha feliz. Basicamente eu posso fazer isso. Mas vamos usar isso aqui, lá no não exatamente isso. Vamos usar isso de mexer com arquivos lá na nossa IDE, beleza? Vamos voltar para lá. Eu vou aqui criar um novo. Eu vou chamar de agenda. Opa. Agenda.c. Beleza. Aqui eu vou incluir o cs50.h. Vou incluir o standard.io.h. Eu vou incluir o string.h. Beleza? Então aqui a gente tem um int main void. Int main void. E agora a gente vai começar a ver sobre arquivo. A gente tem essa função aqui, que é o file, tudo em maiúsculo, que é para avisar que é um arquivo, beleza? A gente coloca o asterisco e aqui a gente pode colocar o nome que a gente quer, beleza? Então basicamente eu vou escrever fopen, que seria file open. F seria um jeito de diminuir, para você não ter que escrever file open toda hora, beleza? E aqui a gente seria agenda.csv. E aqui a gente teria um A, beleza? Que seria, por exemplo, tenho 3 jeitos de abrir um arquivo. Eu tenho, por exemplo, escrevendo aqui R, que seria somente para ler. Eu teria escrevendo aqui W, que seria somente para escrever. Eu teria A, que seria como se fosse adicione tal coisa nesse arquivo, beleza? Então eu teria esses 3. Beleza? A gente já pode colocar aqui algo para verificar se realmente tem alguma coisa. Então, se não existir arquivo, se o arquivo der null, calma aí, eu quero que ele dê um return 1, beleza? Que aí já seria o primeiro jeito de algo dar errado aqui no nosso programa. A gente já identifica e reinicia, beleza? Então aqui a gente faria a mesma coisa ali, que seria o jeito de escrever uma string. Aqui a gente vai usar aqui, o getString do nosso CS50. E aqui seria nome
beleza. Na verdade, não precisa isso aqui agora não. E aqui eu faria a mesma coisa, porém, agora com number. Faria get string número. Beleza, aqui ele daria o nome e o número. E agora eu vou fazer ele editar um programa para criar um programa, escrever nesse programa para armazenar os dados. Beleza? Então aqui o que a gente faria? Printf, que seria um printf, porém com um F de file na frente. Aqui seria o nome do nosso file, que a gente colocou lá em cima. Aqui seria o que eu quero que escreve, não muito diferente dos outros printfs. Seria o nome e o número, e eu quero que corta a linha, beleza? Aqui seria name e aqui seria o nosso number. E depois eu quero que ele feche o programa, o nosso arquivo, quer dizer. E aqui a gente identifica qual arquivo que é. Beleza. Vamos ver se vai estar funcionando. A gente faz um make agenda, funcionou. E agenda. Opa, calma aí. Aí, nome Luiz Felipe, número vai qualquer um. E beleza. Aparenta não ter acontecido nada. Porém, quando a gente vem aqui, a gente tem um novo arquivo aqui chamado agenda.csv, que basicamente tá o meu nome e o número aqui. Beleza? Eu posso fazer isso de novo. Posso colocar qualquer nome aqui. Posso colocar qualquer número aqui. E quando a gente vai ver, ele está armazenado aqui na nossa agenda. E a gente pode usar isso aqui para outras coisas, como por exemplo o aplicativo de agenda no nosso celular. Beleza? Isso vale para muitas coisas, para fazer de muitos jeitos. Isso você está mexendo diretamente com o arquivo, você está deixando ele salvo, não só na memória RAM, que é algo que não é definitivo, é algo temporário, ele vai ser excluído assim que você fechar o programa. Aqui você está deixando ele salvo, beleza? E aí ele vai estar sempre aqui para você precisar usar. Beleza, agora a gente volta aqui e a gente começa numa parte de gráficos. O que seria um gráfico? Seria um amontoado de pixels, exatamente como isso aqui, só que seria como se fosse uma foto. Por exemplo, na série do CSI tem uma cena, eu vou colocar aqui, vou tirar o som porque está totalmente em inglês para não atrapalhar aqui a gente. Basicamente eles têm a foto de um criminoso e pede para dar um zoom nela porque tem um reflexo no óculos ali. E ele vai fazendo isso, aumentando cada vez mais até conseguir ver o que está ali. Até chegar em um resultado. Isso não é possível. Por que isso não é possível? Basicamente aqui é algo já definido. Isso aqui é uma quantidade exata de pixels com certas cores. Isso aqui não tem nenhuma informação a mais
para poder aumentar e continuar aumentando a resolução. Uma hora aquilo ali vai acabar e chegar em pixels, beleza? A gente pode ver isso, por exemplo, nessa foto a gente pode dar um zoom, a gente consegue ver que tem um reflexo no olho dele, e mesmo a gente dando um zoom acaba sendo vários quadradinhos, nada mais que isso. E a gente tem esse vídeo aqui do, se eu não me engano, é o Futurama, que ele faz uma piada justamente com a cena do CSI, que ele pede para dar um zoom no mundo, no planeta ali, e ele pergunta por que não dá, por que não melhorou a qualidade. E o Alien ali só fala que não tem como, que mesmo você tenha visto isso no episódio do CSI. Mas, beleza. Hoje em dia, você pode procurar aí na internet, tem site ou aplicativo que ele melhora a imagem. Eles vão e melhoram a imagem ali o máximo que der com inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem essa pintura lá de Harvard, e a gente pode dar um zoom nela até chegar aqui. Porém, ele é somente isso aqui. E a inteligência artificial, o que ela faz? Ela entende ali como que é cada coisa, e ela vai e consegue melhorar aquilo ali. Ele não consegue, por exemplo, como se fosse pegar no olho, ela não consegue descobrir o que é isso aqui. Ela consegue supor que isso aqui é alguma coisa, mas ela não consegue saber, não tem como saber. Então aqui é por pura dedução da inteligência artificial que alguém desenvolveu. Aqui mais de perto a gente consegue ver como que ela fez. A gente pode dar zoom e mandar melhorar, aí vai indo até chegar em um ponto ali de quase perfeição. Porém, não é exatamente a mesma coisa. Ela supôs que era aquilo ali, beleza? Beleza. A gente tem vários tipos de arquivos. Um deles é o BMP. BMP, se eu não me engano, é para bitmap. BMP, se eu não me engano, é para bitmap. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo. BMP seria para bitmap, que seria uma foto carregada pixel por pixel. Basicamente, em programa a gente pode fazer o que? A gente pode vir e transformar ela em... Isso aqui serve para tudo, porém a gente está olhando aqui pelo bitmap, beleza? A gente pega um pixel e vai transformando todos da foto em escala de cinza. Ele pega todos vermelhos, azuis e verdes, vermelho, azul, isso aí, e transforma em uma escala de cinza, beleza? A gente pode fazer também uma escala meio amarelada, que daria um tom mais antigo. Inverter, a gente poderia fazer um swap ali com aquela foto, pegar o primeiro pixel e mudar ele de lugar com o último, e fazendo isso a gente poderia dar um estilo de blur, que seria esse estilo desfocado. Tudo isso usando pixels das imagens, beleza? Poderia dar esse estilo de parecendo um contorno negativo para a foto, beleza? Aqui tem uma piada ali com os pointers, porque eles apontam para endereços da memória, beleza? Acho que foi tudo hoje.
foi até uma aula mais rápida. Se eu não me engano, foi tudo. Qualquer dúvida, pode falar aí na nossa sessão ali de ajuda do Discord. Eu vou estar enviando os deveres, se não hoje, amanhã. Então, isso aí. Muito obrigado a presença de todos.